galera, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já leu o fim do mangá de Aoshi. Se não leu, tá curioso para saber se a expectativa foi à altura. Hoje eu vou fazer um breve resumo do desfecho, da história final dessa obra, que foi muito boa de se ler, e vou compartilhar minha opinião bem sincera sobre como termina a jornada do nosso protagonista Aoi Ashito. Se você ainda não terminou de ler, cuidado, porque vai ter spoilers. Vamos nessa? Para quem acompanhou Aoshi, sabe que a história gira em torno de Aoi Ashito, um menino com dom natural para o futebol, mas que vivia numa realidade difícil, numa ilha bem afastada ali no Japão, um lugar bem difícil de acesso para o futebol, que era bem fraco. Após passar os anos, ele conseguiu ir para um colégio prestigioso, que é a Esperion, cujo o seu treinador da categoria de base foi um cara que foi jogar na Espanha, teve uma carreira até que curta, mas era um cara de grande habilidade no Japão, onde ele precisou provar o valor dele diante de vários jogadores com qualidades técnicas absurdas e bem competitivo. No final do mangá, vemos Ashito já mais experiente, tendo evoluído mais desde os seus primeiros volumes, entendeu? Ele começa a ganhar mais espaço no time principal, dos juvenis, até disputar partidas importantes contra equipes rivais. Embora ele ainda não seja o craque absoluto, o titular indiscutível, o final mostra que ele conquistou o respeito dos seus colegas, do treinador, de toda a organização do Japão, de toda a base construída no Japão de times. Todo mundo reconhece a habilidade de Aoi Ashito. Além disso, ele decide continuar tentando alcançar seu sonho de ser um jogador profissional. O autor opta por não mostrar uma vitória épica ou um título, mas sim uma conclusão mais realista e emocional, mostrando o amadurecimento do personagem e sua determinação contínua. Como eu falei em vídeos passados, vou deixar aqui no card, Aoshi é bem pé no chão. O autor mostrou isso desde o início, não decepcionou ninguém nesse ponto, não é algo absurdo, que ele preferiu deixar bem realista, que as coisas não acontecem do nada. Por mais que você se esforce, nem sempre vai acontecer naquele momento. Sim, pode acontecer, mas não vai ser no estalar de dedos. Então, essa é a mensagem que eu pude entender. Agora vamos à minha opinião sobre, né? Quando eu terminei de ler, confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Muitos esperavam um final com Ashito sendo campeão ou ganhando lugar fixo no time principal da Esperion, mas acho que esse tipo de desfecho seria forçado demais. O autor foi um caminho bem interessante, apesar de eu achar que ele ia fazer um final um pouco padrão, dando um título, dando uma presença para o Chile, deixou bem aberto e eu fiquei surpreso. A força de Aoshi sempre esteve na jornada do personagem, não no destino. E essa jornada foi cheia de altos e baixos, derrotas duras e pequenas vitórias pessoais. O fim mostra que nem sempre o sonho se realiza exatamente como imaginamos, mas que o esforço e a persistência e o amor pelo esporte são suficientes para seguir em frente. Eu saí do último capítulo com a sensação de missão cumprida pelo Ashito, e mesmo sem uma vitória clara, foi um encerramento maduro e humano. Por mais que ele não tenha conquistado a vaga ainda, tá disputando pela vaga, tá treinando com o time principal da Esperion, provavelmente vai assinar um contrato com a Esperion para sair do juvenil para o time principal, mas ele ainda é aquele mesmo garoto apaixonado pelo futebol, saiu do treino do time principal e ainda foi pro treino dos juniores, porque chegaria jogadores novos naquele dia, e tu vê que a paixão dele pelo futebol, os amigos já sabiam que ele ia aparecer no treino, o próprio treinador Fukuda já sabia que ele ia aparecer no treino. Então, cara, Ashito Aoi é um cara que mostra que por mais que você tenha talento, por mais que você tenha habilidades, você tem que correr atrás, e por mais que você corra atrás, você vai ter dificuldades, e as dificuldades vão bater de volta, e você não pode esquecer a coisa mais simples que te fez querer aquilo, que é gostar de fazer, amar o que você está fazendo. No caso, ele ama jogar futebol e ele foi atrás disso. Por mais que o sonho dele ainda esteja longe, ele vai continuar batalhando. É essa mensagem que a Aoshi passa pra gente, é o que eu pude entender e que o autor deixou bem claro nas suas últimas palavras, que o final da história de Aoshi seja escrito na cabeça de cada leitor, que você possa imaginar para onde Aoshi vai, se ele vai para Espanha, se ele vai para Inglaterra, se ele vai para França, Alemanha, Itália. Em que país você gostaria de ver o futebol do Aoshi? Fica a sua mente. Essa é a ideia do autor, e eu já tive o meu final aqui, já pensei o meu final, como que eu escreveria o final da história de Aoshi. Comente aqui embaixo, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, como seria na sua cabeça o final da história de Ashito Aoi. O autor deixou às suas mãos. Escreve aqui ou dá uma opinião minha.
Então galera, essa foi a minha visão sobre o final de Aoashi. Foi diferente de que muitos imaginavam esse final, mas pra mim faz total sentido dentro da proposta da história ser realista. Se você leu, diga aqui no comentário o que você achou desse desfecho, se você concorda comigo ou esperava algo mais dramático, algo mais emblemático. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E muito obrigado e vamos para o próximo Papo Otaku. Até mais, galera. Can I be your superhero?